Brasileiro é procurado pela Justiça de Iowa por acusação de abuso sexual contra um menor. Brasil pede urgência na extradição de cantora brasileira presa em Massachusetts. Justiça dos Estados Unidos anuncia a data da audiência que vai analisar legalidade das barreiras flutuantes na fronteira sul. Governo alerta para importante teste de emergência nacional que será realizado em breve. E a gente explica o que está causando a onda de divórcios grisalhos no país, que tem aumentado a solidão dos mais idosos. O número elevado de pessoas mais velhas optando pelo divórcio intriga especialistas, que enxergam múltiplas razões por trás dessa moda. Olá, boa noite. A polícia de Iowa procura por um brasileiro acusado de abuso sexual contra uma criança. Ele trabalhava como associado de educação especial em uma high school do estado. O brasileiro chegou a ser preso por essa acusação criminal, mas foi colocado em liberdade e desapareceu. Os investigadores acreditam que ele fugiu para o Brasil, de onde é natural. Este é ele, Nelson Garcia Bates, o brasileiro que vivia em Iowa, no condado de Polk, e que, segundo a justiça, abusou sexualmente de um menor de 12 anos de idade. Uncle Ellie Nelson told me not to tell anybody. Os documentos da Promotoria do Estado mostram que o homem enfrenta 3 acusações de abuso sexual de 2º grau. Em anonimato, a mãe da vítima falou a uma rede de TV local e deu detalhes do crime. Ela disse que o brasileiro, que trabalhava em uma escola, se aproximou há alguns anos da família. Ela só descobriu os abusos no final de 2021, quando o caso foi denunciado. Ele, Nelson, chegou a ser preso, mas logo foi colocado em liberdade. Ele estava comparecendo às audiências, mas quando a justiça emitiu um mandado de condução coerciva, ele sumiu. If you're not guilty, why do you flee the country? A polícia acredita que ele fugiu para o Brasil. A mãe da vítima lamenta a impunidade do crime e se junta agora a um grupo de legisladores locais para pressionar por mudanças nas leis para que suspeitos de crimes tenham seus passaportes apreendidos nos Estados Unidos. A Justiça de São Paulo confirmou que a cantora brasileira presa em Massachusetts era procurada por tráfico de drogas. As autoridades pediram máxima urgência na extradição da brasileira de 35 anos. A reportagem é da Giovanna Lucatelli. Reisla da Vitória é uma cantora prestigiada pela comunidade brasileira e está em evidência nas redes sociais. O Departamento Estadual de Execução Criminal de São Paulo emitiu um despacho pedindo máxima urgência no processo de extradição da cantora. A brasileira Reisla foi presa por agentes do Escritório de Operações de Execução e Remoção, ERO, na cidade de Medford, em Massachusetts, no dia 26 de julho. Condenada no Brasil por tráfico internacional de drogas, a brasileira de 35 anos teve o nome inserido na lista vermelha da Interpol. A artista aguarda a realização de uma audiência judicial marcada para dia 10 de agosto, para ter a confirmação da data de extradição. Segundo documentos judiciais brasileiros, Reisla foi presa em flagrante no dia 23 de outubro de 2019, quando transportava cerca de 3 quilos de cocaína em um ônibus que saiu de Corumbá, Mato Grosso do Sul, com destino à cidade de São Paulo. Ela foi detida e confessou o crime. Reisla foi condenada em fevereiro de 2022 a 5 anos e 8 meses de prisão. A cantora vivia ilegalmente nos Estados Unidos desde março de 2020. Barreiras flutuantes instaladas na fronteira sul. Será no dia 22 de agosto. A ação movida pelo governo federal pede liminar para a remoção das boias no Rio Grande. O governador Greg Abbott disse que as barreiras já estabelecidas na cidade de Eagle Pass fazem parte dos esforços do estado para combater e conter a imigração na fronteira sul. O Departamento de Justiça diz que o Texas implantou essas barreiras sem autorização de forma ilegal e que elas são uma ameaça à vida, por isso devem ser removidas. Na semana passada, 2 corpos de imigrantes foram encontrados na região, um deles preso às boias gigantes.
E depois do intervalo, a gente te mostra quem é o brasileiro que pode ser o primeiro a comandar um dos cargos policiais mais importantes do mundo. E atenção, tem todos os detalhes de um importante teste de alerta de emergência nacional que o governo vai realizar em outubro. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. E um brasileiro pode ser o primeiro a comandar a Secretaria-Geral da Interpol, a Polícia Criminal Internacional que tem bases no mundo inteiro. A indicação já recebeu o apoio do governo nacional e de vários países latinos. O brasileiro é considerado um candidato forte para essa vaga. A gente está falando de Valdeci Urquiza, de 42 anos, ele é maranhense e delegado da Polícia Federal. A expectativa é que ele vença e traga maior diversidade, dinamismo e inovação para a organização, que vai completar 100 anos em setembro. Até agora, apenas representantes da Europa e dos Estados Unidos estiveram no comando. O brasileiro pode romper essa tradição. O anúncio do vencedor será feito em novembro de 2024. Mudando de assunto, você já ouviu falar do divórcio grisalho? São adultos idosos que cada vez mais estão se separando e vivendo sozinhos. Só aqui nos Estados Unidos, já são quase 40 milhões de pessoas mais velhas que aderiram a essa tendência. A Eloá Urazen mostra pra gente por que isso está acontecendo e os benefícios e riscos da vida sozinho. Viver feliz para sempre não significa viver juntos para sempre. Aquela história do até que a morte nos separe está, digamos, enterrada, pelo menos nos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa publicada no Journals of Gerontology, mais de 1 em cada 3 pessoas que se divorciam em território americano tem mais que 50 anos. Um levantamento da Pew Research também mostrou que a taxa de divórcio de pessoas com mais de 50 anos dobrou entre 1990 e 2015. Um fenômeno conhecido como Grey Divorce, ou divórcio grisalho em tradução literal. Hoje, cerca de 38 milhões de adultos idosos vivem sozinhos. O número elevado de pessoas mais velhas optando pelo divórcio intriga especialistas, que enxergam múltiplas razões por trás dessa moda. Uma delas é a mudança na definição de sucesso no matrimônio, que hoje tem a ver com felicidade e até evolução individual. Outro fator que chama a atenção é que o divórcio grisalho é, via de regra, um fenômeno liderado por mulheres. São elas que, por decisões próprias, usam da sua recente autonomia financeira para deixar seus maridos ao descobrir, por exemplo, uma traição ou por sentirem falta de conexão. Por fim, outro fator contribuindo para a crescente separação de pessoas mais velhas é a alta da longevidade. Muitos especialistas dizem que estamos vivendo muito mais tempo e, por causa disso, as pessoas não querem passar os anos restantes ao lado de alguém que não as faz feliz. Muitos estudiosos acreditam que essa tendência deve se tornar cada vez mais comum e aumentar nas próximas décadas, principalmente com o envelhecimento dos baby boomers, a geração nascida entre 1946 e 1964. Essa nova geração divorciada pode provocar consequências para os próprios idosos e para todo o país. Os mais velhos separados podem experimentar mais a solidão com os problemas de saúde típicos da idade. Isso pode acarretar a necessidade de mais serviços sociais, mais sistemas de saúde, além de novas moradias e aposentadorias suficiente para todos. Já os psicólogos apontam que o término de um relacionamento nessa idade tem seus benefícios. Pode ser a ressignificação de uma nova fase de vida independente e feliz. Essas pessoas provavelmente já experienciaram de que o casamento e a família não são fontes absolutas de segurança ou de estabilidade, ou de pertencimento, ou de felicidade até, como são vendidas para elas. E eu acho que movimentos como esse são muito esperados e naturais quando sentimos a necessidade de ter saúde mental nos relacionamentos. Todos vivemos em esquemas e que a gente tem junções e separações. A ideia da monogamia, do amor romântico, o amor eterno, é um fenômeno que vem perdendo a força e isso nos convida a olhar para um novo lugar e como nós estabelecemos as nossas relações. O interessante aqui é pensar em nos unir com o outro a partir de um desejo e não de uma regra a seguir.
Um desejo também relacionado à felicidade, no sentido de estar mais próximo daquilo que você é, da sua essência. O que te dá prazer, o que te faz viver e poder trocar isso com outro ser ou outros seres, independente da sua idade. Em outubro, será feito um teste nacional de emergência em todo o território americano. A ideia é mandar mensagem por celular, pela televisão e por rádio de forma simultânea. O exercício de alerta está marcado para o dia 4 de outubro, às 2h20 da tarde, Eastern Time. As mensagens serão enviadas pela FEMA, a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, e pelo FCC, Comissão Federal de Comunicação do país. Todas as televisões, rádios e celulares vão receber a seguinte frase: "Este é um teste nacional de alerta de emergência. Nenhuma ação é necessária." As agências disseram que estão coordenando com todos os sistemas envolvidos para que não haja erros. Da última vez, a mensagem foi enviada de madrugada para os celulares e assustou a população. As agências explicaram que o objetivo do exercício é garantir que todos os sistemas de comunicação estejam preparados para um alerta nacional em caso de uma emergência real e importante. O exercício em celulares, rádios e televisões irá durar cerca de 1 minuto. Depois do intervalo, menino de 6 anos cai de montanha-russa em Parque da Flórida e caso preocupa pais sobre a segurança nos brinquedos. E a gente mostra o impressionante resgate de um barco desgovernado nas águas da Flórida neste final de semana. E atenção, papais e mamães com as montanhas russas nos parques temáticos. Autoridades pedem para verificar a altura e peso das crianças antes de permitir o acesso a esses brinquedos, que possuem intensa pressão e também aceleração. É que um menino de 6 anos ficou gravemente ferido depois de, aparentemente, ter caído de uma montanha russa em um parque temático de Orlando, na Flórida. A Carla Marinho explica pra gente o que aconteceu e quais os riscos para os pequenos nesses brinquedos. Os Estados Unidos possuem 892 montanhas russas em operação. É o segundo país com maior número desses brinquedos radicais, que unem velocidade e altura. O problema é quando a busca pela adrenalina compromete a segurança. Nos últimos meses, 2 montanhas russas foram interditadas, uma na Carolina do Norte devido a uma rachadura e outra em Wisconsin, que emperrou, deixando os passageiros de cabeça para baixo. O acidente mais recente aconteceu na cidade de Kissimmee, na Flórida, com uma criança de apenas 6 anos. O menino foi encontrado com ferimentos graves embaixo do brinquedo Galaxy Spin. Especula-se que ele tenha caído da montanha-russa, que tem cerca de 6 metros de altura. No Parque Fun Spot, as autoridades abriram uma investigação, apesar de não terem encontrado nenhuma irregularidade mecânica, técnica ou de segurança, e da criança ter altura e peso mínimo. O menino segue internado com ferimentos graves. Não há informações sobre o estado de saúde dele. As autoridades pediram para os pais ficarem atentos aos riscos em brinquedos de grande impacto, aceleração e pressão, e não permitir que crianças pequenas se arrisquem em equipamentos perigosos, mesmo que tenham altura e peso mínimo. Eles lembraram que a velocidade pode arrancar uma criança do lugar onde está sentada. Nós temos que obedecer aquela regra de tamanho, a regra também de altura, peso, que a maioria desses brinquedos que são de alto risco tem. Inclusive, assim, quando eu vou com a minha filha, por mais que ela tenha uma idade, sempre eu coloco ela do meu lado, verifico se o cinto travou direito. Obedecemos a regra porque todo cuidado num parque é essencial, porque uma tragédia dessa traz um trauma para toda a família. No Novo México, as câmeras dos uniformes dos policiais flagraram um resgate impressionante que mudou a vida de uma família. Graças à ação rápida dos agentes, a vida de um bebê recém-nascido foi salva. Olha só. Miguel sorri com o filho no colo, são e salvo. O homem conta que levava a esposa às pressas para o hospital quando ela entrou em trabalho de parto do primeiro filho do casal. Mas o bebê começou a nascer antes da chegada, ainda no carro. Desesperado, o jovem de 24 anos ultrapassou o sinal vermelho de trânsito.
e isso chamou a atenção de uma patrulha, que tentou fazer o carro parar sem sucesso até a porta do hospital. Quando o agente Pérez desceu do veículo, viu que uma emergência acontecia. O bebê, recém-nascido, estava desacordado. O policial rapidamente entra em ação. E o choro, enfim, acontece. Já vi os médicos fazerem isso com minhas 3 filhas, porque elas também saíram do útero do mesmo jeito, sem chorar nem nada. Então eu fiz a mesma coisa, disse o policial. Para a família, o que aconteceu naquela noite foi um momento de intervenção divina. E o agente Pérez, um herói a quem eles sempre serão gratos. E olha, ainda falando de flagrantes, na Califórnia, 2 helicópteros colidiram no ar enquanto faziam aí combate de incêndios florestais. E na Flórida, a polícia conseguiu parar uma lancha desgovernada no mar e evitar uma tragédia. É hora do nosso giro de notícias. As imagens mostram uma lancha em alta velocidade perdida no mar da Flórida. A guarda costeira consegue se aproximar e um oficial salta dentro do barco. Ele assume a direção e reduz a velocidade, impedindo que a lancha desgovernada provoque uma tragédia. A polícia informou que o capitão caiu do barco durante o passeio e que a lancha seguiu em alto piloto a 64 milhas por hora. Ninguém foi preso. Em San Agustín, na Flórida, um resgate dramático. A guarda costeira encontrou um homem de 25 anos que estava desaparecido há 24 horas em alto mar. Charles Gregory estava a bordo de um barco semi-submerso, encolhido na parte que ainda flutuava, sem colete salva-vidas. O homem foi resgatado e passa bem. A guarda costeira lembrou que imprevistos em alto mar são comuns e pediu que as pessoas chequem os dispositivos de segurança, como coletes salva-vidas, antes de sair em alto mar. Em New York, caos. A polícia investiga o caso de um influencer que prometeu distribuir videogames gratuitamente e arrastou uma multidão para Union Square. Mas a promessa do streamer Kai Cenat não foi cumprida e isso provocou uma confusão generalizada. Milhares de pessoas exaltadas destruíram carros e partes da praça, ameaçaram quem passava pelo local e confrontaram a polícia. 65 pessoas foram presas, 30 são menores de idade. O influencer está sendo judicialmente acusado pelo incidente. Na Califórnia, pelo menos 3 pessoas morreram após a colisão de 2 helicópteros de combate a incêndios no domingo, no condado de Riverside. O incidente aconteceu enquanto as tripulações estavam em ação, lutando para apagar as chamas que se espalhavam em uma vegetação local. Entre as vítimas estão um chefe da divisão de bombeiros Cal Fire, um capitão e o piloto. No próximo bloco tem alerta sobre calor e tempestades para todo o país. E a gente te mostra a incrível história de uma adolescente de 14 anos que é a mais jovem cientista afro-americana a pesquisar sobre câncer. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Um novo estudo apontou que Atlanta, Detroit e Miami são os piores lugares para se comprar imóveis aqui nos Estados Unidos. Só a Flórida tem 9 dos 14 mercados imobiliários mais supervalorizados do país. A Coni Rocha tem as informações. Em primeiro lugar, no ranking das 100 cidades mais supervalorizadas estão Atlanta, na Geórgia, e Detroit, em Michigan. Miami, aqui na Flórida, ficou na posição de número 11, com os compradores tendo que pagar 40% a mais que o preço esperado. A Flórida ainda tem outras 9 áreas metropolitanas no top 20 dos imóveis mais caros. O estado já ganhou até o apelido de epicentro da crise imobiliária no país, por acumular o maior número de cidades com imóveis supervalorizados. Os especialistas alegam que isso é resultado da alta demanda e escassez de oferta de moradia. O grande número de pessoas comprando casas nesta região está puxando os preços para cima e dificultando a vida da população. Uma moradia padrão em Miami, aqui na Flórida, de 3 quartos, por exemplo, sai entre 500 mil e 900 mil dólares. Nacionalmente, os compradores da primeira casa ganham agora
13% a mais do que recebiam há um ano. Isso significa uma renda média anual de $64 mil, um valor que não acompanha a inflação e o aumento dos custos das novas residências na Geórgia, Michigan e Flórida. A palavra de ordem para quem pensa em comprar a primeira casa é pesquisar, procurar pelos estados mais baratos e pesquisar. A alta no preço dos imóveis na Flórida se deve principalmente à forte demanda por parte dos investidores estrangeiros, domésticos também, e muita migração interna nos Estados Unidos de pessoas procurando hoje viver na Flórida. Mas apesar de ter muitos lugares onde os imóveis estão supervalorizados, grandes cidades como Miami, ainda há áreas e cidades onde você pode achar imóveis com bom preço que ainda não estão supervalorizados. Ao redor de Orlando, por exemplo, cidades como Ocala, que tem todo um grande potencial de desenvolvimento aí e muitos investimentos sendo feitos na área, com grandes empresas se instalando, e ainda você consegue bons preços e fazer bons investimentos nessas áreas. O importante sempre é estar atento a essas mudanças de preços em cada região, para saber se os imóveis estão dentro da realidade do mercado. E o importante, sempre que for procurar um imóvel para financiar, procure antes um corretor de financiamentos para se pré-qualificar e saber em que condições e qual o preço de imóveis você pode financiar. E começa amanhã no Brasil a Cúpula da Amazônia. Foi divulgada uma nova pesquisa que mostra que o desmatamento na Amazônia registrou o menor nível em 6 anos. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mostram que o desmatamento é 66% menor do que em julho do ano passado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, diz que a política do governo de aumentar a vigilância e multar os criminosos desempenhou um papel importante na redução do desmatamento. E atenção com o clima nesta semana. 200 milhões de pessoas estão sob alerta intenso. O Serviço Nacional de Meteorologia disse que as ameaças são de extremo calor e tempestades aí para diferentes regiões aqui do país. O Sudeste, parte do Nordeste e o meio Atlântico devem registrar nesta semana ventos intensos, tempestade de chuva, granizo e até possíveis tornados. 120 milhões de pessoas estão sob alerta. Enquanto isso, o calor perigoso continua ameaçando o sul do país. Cerca de 80 milhões de pessoas estão sob aviso de sol intenso em 14 estados. São esperadas temperaturas de até 115 graus Fahrenheit em algumas áreas. O maior perigo continua sendo em Phoenix, que há mais de um mês vem registrando aí calor de 3 dígitos. Fica então o alerta. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha no nosso clima, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã, dar uma olhadinha no nosso mapa, vamos lá? Olha só. Boston, tempestade, mínima de 66, máxima de 80. Tempo encoberto também em Nova York, com pancadas de chuva ao longo do dia. Em Atlanta, a mesma coisa, pancadas de chuva ao longo do dia, máxima de 89. Olha, a Flórida aí toda com chuva. Miami, Jacksonville, Tampa, a máxima nessa região não passa de 98. New Orleans, tempo encoberto com chuva também, mínima de 85. Houston, tempo encoberto, mas olha o calor, 102 graus aí. San Antônio, 105, sol brilhando o dia inteiro e intenso. Em El Paso, apesar de ter um pouco de nuvem, a temperatura também está bem quente, 104 graus. Albuquerque, um pouco de tempestade para refrescar, mínima de 67. Phoenix, olha, 107 graus, 3 dígitos, como a gente falou agora, sol brilhando o dia inteiro. A mesma coisa em Las Vegas, máxima de 105, mínima de 81 graus. São Francisco, olha, um alívio, vai ter sol um pouquinho durante o dia, mas vai chover também, mínima de 61, máxima de 63 graus. Agora, olha só essa história, gente. Uma adolescente de 14 anos está bombando na internet como cientista em Maryland, mas só que não é brincando de médica não, viu? Ela é cientista de verdade. Uma prodígio que dedica a sua vida a pesquisar, sabe o quê? Câncer, gente. Dá só uma olhada. A Lina Annaly passa os dias assim, de olho no microscópio, pesquisando e estudando. A jovem afro-americana diz que adora ficar nos laboratórios. Ela tem apenas 14 anos, mas é considerada um talento no mundo da ciência. A menina prodígio se graduou do high school com 12 anos e agora é estagiária da Escola de Medicina da Universidade de Maryland.
E o ramo que escolheu seguir carreira surpreendeu até os professores. Câncer de ovário. É muito inspirador ver alguém focado e pronto para sair em busca de respostas e sonhos, diz a professora Tônia Webb, que é mentora de Alina. Alina, a mais jovem afro-americana a entrar na faculdade de medicina, diz que já criou até uma fundação para inspirar outras meninas a seguirem seus sonhos. É isso aí, história inspiradora. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. Você fica agora com mais um capítulo da 8ª temporada da série Reis. Boa noite, até amanhã.